O motivo da aula ser hoje, na segunda, e não na quarta-feira, é porque eu vou entrar numa missão, vou ficar alguns dias fora, e a oportunidade que eu tenho é hoje. A ideia aqui é abrir o canal para que vocês tirem dúvidas e também vou fazer uma orientação para a prova. E a ideia aqui é tranquilizá-los. É uma prova extremamente fácil mesmo. É até difícil fazer perguntas tão bobas como as perguntas que eu tive que fazer para facilitar a vida dos senhores. A coordenação, através do capitão Sanches, entrou em contato comigo, pediu que eu pegasse leve, pelo motivo que é o primeiro contato de muitos dos senhores com a disciplina. Então, facilitei bastante, senhores. Acredite. Tanto na hora de postar o material, quanto na hora de fazer a prova, eu facilitei bastante o lado dos senhores. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer nessa pequena revisão? A orientação que vai ficar para a prova. Os senhores conseguem visualizar minha tela? Senhores? Conseguindo. Sim. Está parecendo uma folha de caderno, uma espécie de folha de caderno? Positivo, comandante. Beleza. Senhores, vamos lá. O que eu preciso passar de orientação, e eu vou ficar muito feliz se os senhores saírem dessa disciplina sabendo que a Polícia Judiciária Militar, ela atua através de procedimentos. Marquem essa palavra quem estiver anotando qualquer coisa, está com caderno. E não confunda procedimento com processo. São coisas distintas, acontecem em momentos distintos da persecução criminal, e na atividade de Polícia Judiciária Militar nós estamos na fase pré-processual, então nós utilizamos procedimentos. O que é diferente da atuação do poder disciplinar. Quando eu estou atuando enquanto autoridade disciplinar, vão acontecer alguns processos, que é o caso do PADS, do Conselho de Justificação, Conselho de Disciplina. Então, tudo isso é processo. O nosso foco aqui em PJM são procedimentos. E o que tem que estar na ponta da língua dos senhores? Os 4 procedimentos da Polícia Judiciária Militar. Só falamos de um até agora. Eu vou postar a aula dos demais, que é o auto de prisão em flagrante delito, o inquérito policial militar, o termo de deserção e o termo de insubmissão. Lembrando que o termo de insubmissão, nós, na Polícia Judiciária Militar Estadual, não praticamos. E na apostila eu explico o porquê. Então, o nosso foco são em 3 procedimentos. Sobre o inquérito, que é o que nós estamos falando, até a aula 5 que está postada, está na 5 ou está na 6? Está na 6, né? Eu preciso que os senhores decorem apenas conceito e finalidade. Isso já é o suficiente. Para que se presta um IPM? Para que ele é instaurado? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? E esse conceito ele é simples porque ele é um conceito legal. Está na própria lei. Então, se for para pedir para decorar alguma coisa nessa disciplina, que decore esse artigo, o conceito e a finalidade do IPM. Tem uma pergunta, mas ela está muito idiota, senhores. Sério, está muito idiota mesmo na prova, que é justamente para explorar se os senhores sabem o conceito. Por que isso? É comum, senhores, a gente topar com sargentos, subs, que não sabem a diferença de uma sindicância e de um IPM, que não sabe o que é um PADES, que não sabe o que é um conselho de disciplina, um PAD, enfim, das várias atividades correcionais, o cara não sabe diferenciar um instrumento do outro. Então, eu preciso que os senhores saibam a finalidade do inquérito. Vamos lá. Também bati na tecla na nossa apostila, especial ênfase, aos crimes militares dolosos praticados contra a vida de civil. Eu quero que vocês tenham isso também na massa. E eu já vou adiantar uma resposta da prova. Saibam que é competência da Polícia Judiciária Militar. Não é da Polícia Judiciária Civil. E por que eu explorei isso? Porque até hoje, no estado de Rondônia,
é comum os delegados instaurarem inquéritos contra militares que, na atuação em serviço, acabaram praticando, em tese, um crime doloso contra a vida contra civil. Um policial que entra em confronto, num primeiro momento, ele praticou um crime. Obviamente que depois nós vamos ver, quando a gente pegar o crime, né, que é de uma teoria tripartite, fato típico, fonte jurídico, culpável, quando eu for observar se existe ou não excludente de licitude, vai se enquadrar a excludente de licitude para o policial. Essa análise não é feita no primeiro momento, eu posso fazer durante o inquérito. Porém, tem delegados que instauram. Então, precisamos disseminar essa cultura dentro da Polícia Militar, que essa competência ou essa atribuição continua sendo nossa, da Polícia Judiciária Militar. Oi. Tranquilo? Não. Não? Qual é a sua dúvida? Então, lembre-se que é atribuição da Polícia Judiciária Militar apurar os crimes dolosos contra a vida de civil praticados. Crimes militares dolosos praticados contra a vida de civil. Isso vai cair na prova, tem uma pergunta nesse sentido. Outra situação que eu preciso que os senhores tenham guardados na memória: quem são as autoridades de PJM na Polícia Judiciária Militar? Lembrando que o Código de Processo Penal Militar ele foi construído pensando na estrutura das Forças Armadas e não nas polícias e bombeiros. Então, a gente precisa fazer uma espécie de contextualização para entender quem são as autoridades judiciárias militares no âmbito da Polícia Militar. Daí, lembra que eu falei que a menor autoridade é o comandante de companhia independente. E tudo que tem valor unidade se enquadra como autoridade. Então, o comandante do batalhão, o comandante regional, o corregedor-geral, os chefes de seção do Estado-Maior, o próprio chefe do Estado-Maior, o comandante-geral e por aí vai. Ah, comandante, o diretor da DAO é a autoridade de polícia judiciária militar? Sim, o diretor da DAO, da DOF, da DINFO, porque essas OPMs têm o valor de unidade. O que for subunidade, logo seus comandantes não são autoridades, que aí é pelotão, GP, companhia incorporada, companhia destacada. Então, tenham isso em mente para a prova. Tem uma pergunta sobre isso, bem simples também. Outro momento, estou até lendo aqui minhas gaivotas, instauração do IPM. Quando que a instauração do IPM é de ofício? Existe hipótese de eu instaurar o IPM por solicitação do Ministério Público? Sim. Por solicitação da vítima? O comandante, sabendo de um crime, ele pode, por livre e espontânea vontade, não instaurar o IPM? Então, tenham isso na mente, que vai cair na prova. E por que instrumento o comandante, a autoridade, ela vai instaurar o IPM? Eu quero que vocês saibam que é uma portaria. É o documento que, em tese, inicia a instauração de um IPM. É mediante portaria. Não é mediante, por exemplo, memorando disciplinar, que é uma dúvida que muita gente tem na polícia até hoje. O cara não sabe a diferença de um memorando disciplinar que inicia um PADS de uma portaria de instauração que inicia o IPM. Então, tem uma questão nesse sentido. Outro ponto que eu explorei na prova, eu acredito que com 2 questões, salvo engano, é sobre o indiciamento. Qual é o documento que eu utilizo para fazer o indiciamento de um militar? Lembra que eu falei? O auto de qualificação interrogatório. E por que eu estou batendo nesse ponto? Porque eu já vi gente, isso eu vi, ninguém me contou, fazer um indiciamento por meio de termo de inquirição. Acontece, senhores. Eu já vi militar ser indiciado na capa do IPM. Tem lá a capa, cabo fulano de tal, indiciado, está lá na capa. Aí tu olha a portaria, não tem nada falando na portaria. O cara já está indiciado sem ser interrogado? Então saiba, o indiciamento se faz por meio de auto de qualificação interrogatória. E
todos aqueles cuidados para o indiciamento. Também explorei uma questão sobre isso. Que foi, Juliano? Não está funcionando o quê? O áudio? Coloca aqui no chat. Seu problema, por gentileza. Então, existiu uma cultura, não até pouco tempo atrás, do camarada ser indiciado pela capa do IPM. E, no final das contas, ele ter sido ouvido no IPM por auto de qualificar, por termo de inquirição, por exemplo. Isso acontece. Então, eu explorei uma questão nesse sentido. Só isso. Olha, só isso na prova. Como assim na capa do IPM? Você explica para mim melhor essa situação na capa Te do explico. IPM. Vamos lá. O que é mais comum? O encarregado receber somente a portaria. Ele recebe a portaria, que está designando ele, está fazendo um breve resumo dos fatos. Aí, quem faz a capa do IPM é o escrivão. O escrivão vai, faz a capa e dá início aos trabalhos. Porém, em alguns batalhões, o encarregado já recebia a portaria e a capa feita. E lá na capa estava lá, indiciado, fulano de tal. Quando o erro não era pelo próprio escrivão, que já fazia uma capa e já indiciava o cara. Entendeu? O escrivão recebeu a portaria das mãos do encarregado, ele fez lá o seu termo de compromisso, de sigilo, e ele já indiciou o cara na capa, sendo que nem ouviu o militar que vai ser indiciado por auto de qualificação interrogatório. Isso é errado. Entendeu? Isso que eu digo ser indiciado pela capa. Aí tu pegava o inquérito para manuseá-lo, aí tu pergunta, se o militar está indiciado aqui na capa, cadê o auto de qualificação interrogatório dele? Entendeu? Isso era muito comum, até pouco tempo atrás. Tanto é que a Corregedoria fez um trabalho imenso para orientar as unidades, para que orientasse seus encarregados, seus escrivãos de IPM por causa disso. Ralissa, por favor, pode falar. Capitão, boa tarde. O que vai na capa, então? Só para saber quando for a prática, né? Só para... O que vai na capa? A principal informação da capa é o termo de autuação. É a principal informação. Tem um cabeçalho com o nome da unidade que instaurou o procedimento, por exemplo, e a numeração da unidade. Eu sou aqui do 3º Batalhão, né? Geralmente, os inquéritos são numerados da seguinte forma: IPM número 001/3º Batalhão. O nome do encarregado, o nome do escrivão e, às vezes, o nome do investigado, mas lembrando aquela diferenciação, o investigado não é indiciado, o indiciamento acontece posteriormente. E a gente deixa um espaço para a Corregedoria colar um adesivo que se chama RGF, Registro Geral de Feitos. Todos os inquéritos que são instaurados no âmbito dos batalhões, quando são encaminhados para a Corregedoria, eles vão receber uma numeração de controle da Corregedoria, que é o RGF. É tipo o CPF, a individualização daquele procedimento. E isso acontece lá na Corregedoria. Então, essas são as informações básicas que tem numa capa. Então, assim, a diferenciação é que na capa pode ir o nome da pessoa ali que está sendo investigada, sim, mas o que não pode é a qualificação. Ele não pode ser qualificado ali como indiciado. Exatamente. Se ele não tiver sido interrogado ainda, não é isso? Não, exatamente. Eu não posso colocar na capa indiciado. E essa é uma orientação que eu faço para vocês, que são vocês, escrivães, que vão produzir a capa. Entendeu? Eu ia falar um pouco mais disso na prática. Mais alguma dúvida? Eu vou ter que reabrir o link aqui, senhores, que o link vai cair, que a minha versão é free. Cortes. Tá ouvindo, Cortes? Cortes. Me abandonou?
Comandante, é o Wallace. Tá me ouvindo, comandante? Estou ouvindo. Pode Você falar. pode explicar outra vez aí sobre as autoridades de PJM? O senhor falou até lá do comandante da DAO. Pode explicar de novo? Sim, vamos lá. As autoridades de PJM são aquelas que estão no artigo 7º do CPPM, certo? E se você dá uma lida no artigo 7º, você não vai encontrar nenhuma autoridade que se enquadre na Polícia Militar, a não ser a linha F, que diz comandantes de unidade, certo? Tá lá, comandantes de unidade, a linha F. O EH, agora de cabeça eu esqueci. Então, na Polícia Militar, todo mundo que comanda uma unidade, uma OPM que seja unidade, ele é autoridade de Polícia Judiciária Militar. O que está abaixo da unidade é considerado subunidade, que é o exemplo de uma companhia destacada. Ela é uma subunidade. Então, logo, o seu comandante não é autoridade PJM. Aí, quando eu pego a nossa legislação, o nosso regulamento geral, eu vejo quem são as unidades, que são os batalhões, os comandos regionais, as seções do Estado-Maior são unidades, as diretorias da polícia também são unidades, DAO, DOF, DINFO, tem mais diretoria aí, né? DECONS, diretoria de saúde. Então, esses comandantes são também autoridades de Polícia Judiciária Militar. Entendeu? Sim, senhor. Se o cara for da unidade de comandar nada, um exemplo, ele tem o poder de instaurar o inquérito, né? Não, calma aí. Se ele for comandante de uma OPM de valor unidade, sim, ele pode instaurar um inquérito. Ah, beleza, eu entendi, então. Havendo indício de crime, lembrando que a instauração de inquérito exige, ao menos, indícios de crime. Eu não posso instaurar um IPM para apurar transgressão disciplinar. No caso, então, comandante, que você estava falando, a unidade ela não é subordinada a nenhuma outra OPM, né? Só o CRP. Não é isso? Para ser no caso aí, considerado a unidade. Onde é que eu encontro o que é unidade na Polícia Militar? Nas nossas legislações. Lei 4.302, Regulamento Geral. Tem mais uma lei também, 4.300 e alguma coisa. É desses dispositivos que eu tiro o que é unidade. Você consegue entender? Também eu tenho a diretriz operacional número 03, se não me engano, a 04, que ela também define o que é unidade e subunidade. Então, as autoridades só decora quem é a autoridade PJM, quem comanda de unidade para cima. De unidade para baixo não é autoridade. Conseguiu entender? E qual é a dúvida do aluno, geralmente nesses casos? Quando ele não consegue separar o que é procedimento do que é processo, ele mistura o que é autoridade de PJM com autoridade disciplinar e aí toca o terror na cabeça dele. Porque, por exemplo, o comandante de pelotão, eu tenho um sargento, que é subordinado aqui na minha companhia, que ele é comandante de pelotão. Ele é autoridade disciplinar. Então, ele pode instaurar um PADS dentro dos limites legais da competência dele. Mas ele pode, ele é autoridade. Mas ele não é autoridade de Polícia Judiciária Militar. Eu só preciso que os senhores não confundam isso. Os senhores vão entender o que é autoridade disciplinar em outra disciplina. Direito administrativo e disciplinar, vocês vão falar sobre isso um pouco. Mas tenham em mente, a autoridade de Polícia Judiciária Militar são comandantes de unidade. Entenderam? É dispensável e o Ministério Público pode oferecer direto com base na sindicância. Sim. E na página 23, quando ele vem falar das características, ele diz que ele é obrigatório. Eu queria que o senhor explicasse aí a esse respeito, se ele é dispensável, se é obrigatório, que acabou causando uma confusão aqui na cabeça. Com o maior prazer.
Quando a gente fala que o inquérito ele é dispensável para o Ministério Público, para a persecução criminal. O promotor, se ele tiver ciência de um crime, não importa a fonte, pode ser uma matéria jornalística. Passou lá no Fantástico, policial que beijou a menina na balada. Você lembra desse caso? Policial do Distrito Federal que beijou a namorada na balada, ele estava de serviço, foi até excluído. Quem lembra disso? Positivo. Lembro. Não precisa de inquérito, senhores. Está filmado, o cara está fardado, está de serviço. Foi oferecida a denúncia contra ele. Nesse sentido é que o inquérito ele é dispensável. Entendeu? Nesse sentido. Porém, se a autoridade judiciária militar tomar ciência de um crime, aí é obrigatório. Ele tem que instaurar um inquérito, sob pena dele responder ou por condescendência criminosa ou por prevaricação. Se eu tenho indícios mínimos de crime, autoridade de polícia judiciária militar, eu tenho que instaurar. Ele é dispensável para o Ministério Público. Conseguiram entender? Deu para matar essa dúvida? Positivo. Agora deu uma clareada. Deu uma clareada? Do mesmo jeito, senhores, sindicância. Só pegando o gancho da explicação anterior. O Ministério Público, e é comum ele oferecer denúncia com base em sindicância. Às vezes a sindicância está tão bem feita, está tão redondinho ali, está esclarecido autoria, materialidade, circunstância, que é perder tempo instaurar um IPM. Entendeu? É perder tempo. Então, o Ministério Público pode oferecer a denúncia com base na sindicância e, neste caso, o inquérito ele é dispensável. Nesse sentido. Mas o nosso manual, deixa eu explicar aqui com calma para ninguém ficar confuso. O nosso manual orienta que se o sindicante se deparar com indícios de crime, ele tem que pausar a sindicância, devolver para a autoridade, para que a autoridade instaure um inquérito. Por que isso? Porque ele recomenda. Eu posso pedir uma quebra de sigilo telefônico com base em uma sindicância? Não. Eu posso pedir uma prisão preventiva com base numa sindicância? Também não. Mas posso fazer tudo isso sendo encarregado de um IPM. Por isso, o nosso manual faz essa orientação. Mas nada impede do Ministério Público oferecer a denúncia com base na sindicância. Tá bom? Vamos lá. Tem uma dúvida lá no chat, duas dúvidas. Eu já vou pegar o gancho nessas duas dúvidas e vou falar sobre a nossa atividade prática. O plano de ensino do CFS, na disciplina de PJM, prevê uma atividade prática de inquérito. Certo? Eu sou obrigado a fazer uma atividade prática com os senhores. Porém, olha aqui a nossa dificuldade para fazer uma aula simples online. Imagina tentar fazer um inquérito. Ia tocar o zaralho aqui. Eu ia ver aluno desesperado, igual está na disciplina da Luciana. Tem aluno que está chorando por causa da Luciana, reclamando dela. Agora imagina fazer um IPM. E a Luciana é caxia, viu? Vive com uma notícia boa, né? Sobre esse. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer para suprimir essa lacuna, essa necessidade de realizar uma atividade prática? Na próxima aula, vou ter que marcar uma outra aula ao vivo. Aí eu vou projetar uma sindicância pronta para os senhores e vou explicando fase a fase dessa sindicância. Vou passando, olha, gente, a capa é isso aqui, e vou passando os detalhes de cada documento. Senhor, isso aqui é um termo de inquirição, isso aqui é um auto de qualificação interrogatório, isso aqui é um pedido, uma requisição de exame para a Politec, por aí vai. Assim nós vamos matar nossa lacuna de atividade prática. Então, fiquem tranquilos, os policiais que fizeram a pergunta lá no fórum. Beleza? E a prova, 99% da prova tá da aula 6 para trás. Da aula 6 à aula 1, a prova tá ali. Vou postar mais conteúdos novos, mas não é para cagar também, né? Não é para desprezar o material que eu ainda vou postar. Mas a prova tá da aula 6 para trás. A prova tá da aula 6 para trás, senhores. Fiquem tranquilos. Eu preciso falar do APFD.
Eu quero falar do APFD. Eu quero falar do termo de deserção, apesar de ser procedimentos incomuns na nossa polícia. Beleza? Mais alguma dúvida? Quem tem dúvida? Vamos lá. Capitão, aluno Diga. Sargento PM Guimarães. Eu acabei não entendendo essa questão do indiciamento, se eu falou 2, ou é só um auto só? Como? Essa parte do indiciamento, o senhor falou do auto de qualificação de interrogatório. É só ele ou tem outro? Não, vamos lá. Eu acho que eu sei de onde nasceu sua confusão. O CPPM, ele fala que é dever do encarregado ouvir o indiciado. Salvo engano, o artigo 12 e o artigo 13. Mas ele não diz por meio de qual instrumento o indiciado ele é ouvido. Tem que divulgar as ações. Vocês têm reclamações? Manda, eu vou anotar. Manda aqui no grupo. Pelo amor de Deus, pô. Liga esse áudio. Já silenciei. Vamos lá. Atrapalhando aí, Wallace. Tá atrapalhando, Wallace. Então, o Código de Processo Penal, ele não diz por que forma o indiciado deve ser ouvido. Então, eu avanço, eu vou lá no artigo 302 e pego emprestado as regras do interrogatório do acusado. Quando eu falo de acusado, senhores, eu já não estou mais no inquérito, eu estou no processo. Então, provavelmente, sua dúvida reside porque eu falei de auto de qualificação interrogatório e que, em outra polícia, esse documento tem outro nome. O nome do documento é o que menos importa. O que eu preciso obedecer são as formalidades do artigo 302, que diz que eu preciso qualificar e depois interrogar. E eu faço isso num único momento, num único documento, que na Polícia de Rondônia, na PMRO, se chama auto de qualificação e interrogatório. Se eu tenho 5 indiciados no inquérito, serão 5 autos de qualificação e interrogatório. Se você procurar um inquérito da polícia de outro estado, pode se chamar termo de indiciamento. Não muda. Lá também vai ter a qualificação e vai ter o interrogatório. O que menos importa é o nome do documento. O que importa é saber que qualifica, interroga. Qualifica, interroga. Entendeu? Copiado, O autor da comando. pergunta. Copiou? Aluno Sargento Guimarães, copiado. Beleza. E está na prova, sim, senhores. Por incrível que pareça, é uma questão nesse sentido aí. Mais alguma pergunta? Vamos lá, pessoal. Aproveita. Professor? Alô, Prossiga. tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Aluno Sargento Forte. Eu fiquei com uma dúvida aqui a respeito dos crimes militares dolosos contra a vida, que na Sim. matéria de DC tinha ficado pacificado que a Justiça Militar Estadual não teria competência para julgar tais crimes. E eu posso ter entendido errado, mas pelo que o senhor falou, seria o contrário? Não vamos confundir. Isso. A Justiça Militar Estadual não pode julgar. E isso é pacificado já na lei, na jurisprudência, pela doutrina. Isso está ok. Quem julga é o Tribunal do Júri. A discussão hoje é quem é que vai investigar. E foi o que eu quis passar para vocês na apostila. A quem compete investigar. Não me interessa quem vai julgar. E aí eu preciso que os senhores tenham a certeza que quem investiga é a Polícia Judiciária Militar. Os delegados, sob a alegação de que houve a mudança de julgamento, eles acham que também mudou a competência para investigação. Alguns delegados ainda acham que é a Polícia Civil que tem que investigar. Entendeu? Beleza. Nada dúvida aí. Obrigado. Julgamento uma coisa, investigação é outra. Beleza? Mais dúvidas? Vamos lá, pessoal. Comissão, comandante. Sargento Galvão. Prossiga, Galvão. Comandante, é porque essa dúvida aí é o seguinte, a gente estava até discutindo em relação ao policial militar, tanto a Justiça Militar, ela vai investigar mesmo ele estando de folga, não estando de serviço, Aí qualquer não. crime. Não, aí vamos Exatamente, a lá. nossa dúvida está referente a isso aí. Boa pergunta, excelente pergunta.
houve um pequeno erro da coordenação de colocar a minha disciplina na frente da disciplina de Direito Penal Militar. Na disciplina de Direito Penal Militar, os senhores vão estudar o artigo 9º do CPM. O artigo 9º, ele define o que é crime militar e o que é crime comum. Eu preciso da ocorrência de um crime praticado por militar e tentar enquadrar esse crime dentro do artigo 9º do Código Penal Militar. Nem sempre um crime praticado por militar vai ser um crime militar. Você consegue entender? Então, se o crime for militar de fato, polícia judiciária militar. Mas se o policial estiver na folga e praticar o crime contra a vida, crime comum. Ah, mas foi contra a civil, ele é militar e usou a arma da corporação. Não importa. É crime comum. Para ser crime militar, tem que se enquadrar com o artigo 9º. Vocês vão ter aula lá com o Tenente Mendonça e ele vai explicar bem para os senhores o que é um crime militar. Entendeu? Se for militar, competência nossa. Se o crime for civil, for comum, competência da Polícia Civil. Respondido? Positivo. Positivo, comandante. Obrigado. Vamos lá. Ih, tomou de mão aí. Elva, comandante. Com licença. Calma aí. Só vamos organizar aqui. Para mim, aqui na minha tela aparece, na ordem, o Wallace e o Joab, com a mão levantada. Vamos lá, Joab. Deixa, por favor, Joab, por gentileza. Eita, lasqueira, um monte de mão agora. Tá copiando, Boa tarde, Joab? comando. Boa tarde. Tá me ouvindo? Boa tarde. Tô ouvindo. Seguinte, comando, com relação à dispensa de testemunhas, eu fiquei numa dúvida aqui, porque num determinado ponto da apostila o senhor fala que existem testemunhas que elas não são obrigadas a depor. Né? No texto fala o seguinte, advirta-se, portanto, que se não for possível por outro meio obter sua prova, a testemunha desses casos estará obrigada a depor. Porém, não presta compromisso, mesmo que tenha sido notificada a depor. Essa parte que eu não entendi. Ela é obrigada, mas não presta compromisso? Como é que é isso? Vamos lá. Existem pessoas que prestam compromisso sob pena de ser imputado um crime contra ela, e existem pessoas que não prestam compromisso. Isso você entendeu bem, né? Sim. Então, o indiciado, ele não presta compromisso. A vítima não presta compromisso. As demais testemunhas prestam compromisso. E elas são obrigadas a depor. Com exceção das ascendentes, descendentes, afins... Isso também. Eu nem queria nem entrar nesse mérito para não embaralhar. Ah, tranquilo. Mas o que está lá na apostila? Indiciado, vítima, sim, não presta compromisso. Senhores, a apostila está tão enxuta, que talvez eu tenha causado um problema para os senhores. Para não embaralhar algumas coisas, eu cortei. E evito até tocar nesses assuntos, mas aí alguns alunos, lá no fórum mesmo, começou a puxar dúvidas que estavam até fora da apostila. Falei, ó, vou ter que falar, não tem pra onde correr. Mas... Então, deixa eu só reformular, deixa eu só enxugar a pergunta, então, comandante, que fica mais fácil. Assim, com relação a esse exemplo bem claro que o senhor deu aqui, que o vagabundo entrou na casa do pai de família, ele efetuou disparo contra ele na presença da família. A família não é obrigada a depor, mas, sendo elas as únicas testemunhas, elas são convocadas, notificadas a depor, mas não prestam compromisso, é isso? Não, calma aí, vamos lá no teu exemplo. Não, vamos misturar um pouco as coisas. Está conseguindo ver minha tela aqui? Projetei a tela aqui, você está conseguindo ver? Não, estou vendo só o senhor. Só procurar. Qual página você achou esse trecho, por gentileza? Bom, não tem página, mas está lá, estou dispensada de depor, questão da testemunha. Oralidade. Esse teu exemplo não caberia, porque, assim, é um crime comum, né? Está na própria apostila esse exemplo. É burro demais.
Peguei de bom aí. Aqui o trecho, só para a gente contextualizar. Então, logo após ali a confissão, ouvir as testemunhas, a falta de comparecimento, e logo em seguida. Oralidade. Estão dispensados de depor. Nesse Achei tópico. aqui, vamos lá. Esse texto aqui, esse trecho aqui, é do Coronel Carlos, mas vamos lá. O que ele quis dizer? Que pelo fato de ser vítimas, elas são desobrigadas a prestar inquirição, a ser ouvidas por meio de termo de inquirição. Entendeu? Sanei sua dúvida? Por esse motivo aqui no exemplo. Elas não são obrigadas a depor, porque são vítimas. Sim, mas aqui fala... Mas ainda fala... Vamos lá. Não tendo outra opção para a busca da verdade, elas são obrigadas a depor, mas não prestam compromisso. A dúvida é essa. Quando acontecem esses casos, deixa eu tentar sanar a tua dúvida. A gente ouve essas pessoas por termo de declaração. Só que em juízo, as provas constituídas por meio de declaração são frágeis. E, às vezes, é o único meio que a Justiça Militar tem e a Polícia Judiciária Militar tem de tentar constituir a verdade real, apesar de ser frágil. Por isso, elas acabam depondo. Você consegue entender desse jeito? Sim. E a sua dúvida reside no que exatamente? O porquê está dizendo que elas são desobrigadas e depois obrigadas? Sim, na verdade é isso mesmo. Porque ele fala aqui, bem claro na apostila, que a testemunha, nesses casos, estará obrigada a depor, porém, não presta o compromisso, mesmo que tenha sido notificada para depor. Ela é obrigada a depor, mas não presta compromisso. Aí fica uma redundância. Fica uma esquisito, contradição. né? Fica uma contradição. Verdade. Parece sim. Eu li aqui, concordo contigo. Eu acho que nesse caso é porque ele é familiar, né? No caso, como ele é familiar, tem a ligação parentesca, e aí ele pode falar a verdade ou não. Sim, exatamente por isso, porque ela é vítima. Nesse exemplo, é só porque ela é vítima. Por isso que ela não é compromissada. Se ela fosse uma vizinha, uma outra testemunha, ela seria ouvida por meio de inquirição com compromisso. Então, ela pode ser notificada, mas ela não presta compromisso de dizer a verdade. Não. Aí eu ouço ela por termo de declaração. Tranquilo? Tranquilo. Vou procurar um inquérito que tenha um termo de declaração para facilitar. Quando é menor, acompanhado pelos pais, termo de declaração, também não compromisso menor. Beleza? Tranquilo, então, sanado. Pela minha ordem aqui, Mariana. De mão levantada. Por gentileza, Mariana. Boa tarde, aluno do Sargento Katsuragi. Aqui na matéria das atividades do senhor, tem uma questão que ficou uma dúvida no grupo de estudos hoje, que o senhor colocou assim: as polícias militares responsáveis pela segurança da sociedade atuam de forma ostensiva, como polícias administrativas, e estão legalmente impedidos de exercer funções de polícia judiciária e de auxiliar o Ministério Público em suas atribuições. Aí, alguns alunos estavam colocando ela como falsa, e ela é verdadeira. Sim. Nessa parte, ela é verdadeira porque está escrito assim, que são impedidos de exercer funções de polícia judiciária, porque seria o caso,
exerce a função de polícia judiciária militar, no caso, né? Exato. Ou tem alguma... Você acabou de matar a charada. Vamos lá. Isso é até uma questão de concurso público. Salvo engano, do Ministério Público Militar da União. Qual é a pegadinha aí dessa pergunta? Nós não, enquanto nossa atividade principal de polícia ostensiva, nós não atuamos como polícia judiciária. E aí, a atuação de polícia judiciária comum, em hipótese alguma, nem nossa atividade de P2 pode ser classificada como investigação. Entendeu? O que nos é permitido é praticar polícia judiciária militar. E no concurso, se você for lá no que concursos e explorar essa questão, os comentários, foi onde todo mundo caiu. Todo mundo falou, não, pode sim, tem a polícia judiciária militar, e respondeu errado. Mas a questão do gabarito está certa, porque nós não podemos atuar enquanto polícia judiciária comum. Tranquilo? Respondi. Beleza, então. Acho que estava essa na dúvida dos colegas. Na minha vez aqui, Tiago Nogueira. Eita, dúvida demais. Vai esgotar o tempo. Boa tarde, comandante. Boa tarde. Você consegue me ouvir? Bem, perfeito. Aproveitando aí já um pouco do que o colega falou anteriormente, com relação a essa situação desse fato que ocorreu hoje, o policial militar ter tirado a vida da esposa, só que de folga. Essa situação, contextualizando com o que o senhor havia falado, não é o crime propriamente militar, mas é doloso contra a vida. A competência, nesse caso, sim, é da Polícia Judiciária Civil, no caso, né? Repete para mim, que teu áudio ficou falhando. A situação que aconteceu hoje, de um policial militar ter matado a esposa... Estava de folga. De folga, no caso, né? Sem medo de errar. Nem se ela fosse militar, sem medo de errar. Crime comum. E aí, atuação da Polícia Judiciária comum. Ah, mas estava com a arma da corporação. Não importa. Crime comum. Comandante, em cima dessa mesma situação aí, deixa eu fazer uma pergunta também. Eu nem fiquei sabendo desse fato, ó. Vamos para uma história mais ou menos assim. Suponhamos que o militar de serviço na rua, no operacional, né, resolve dar uma passadinha na sua residência, com a viatura. E, nesse inteirinho, esse elemento se depara com um outro elemento dentro da casa dele, possuindo a sua esposa. E ele vai e mata o elemento, tira o corpo de lá e joga fora. Ele vai... Quem vai apurar a situação? A Polícia Civil? Vamos lá. Ou a Polícia Militar? Aluno gosta de complicar, sabia disso? Eu já vou te responder. Eu tenho duas correntes. Vai começar a interpretação. Ó. Eu estou fugindo das interpretações, mas já que vocês querem... A corrente do... Vamos lá, por favor, silêncio. Ele foi encaminhado pelo Sônia. Por favor, senhor. Quem está falando aí? Jair. A corrente do doutor Roth, que é o professor João Roth, juiz do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, ele diz que o crime é militar nesse caso. Aí, já tem gente que está reclamando. Porque, para ele, o crime militar não exige finalidade. É um militar em serviço que praticou o crime. Para a maioria da doutrina, é crime comum, porque a motivação é comum. É um crime passional. Vocês conseguem entender? Mas isso é uma questão doutrinária. Se fosse o João Roth dando aula para vocês, ele é ex-oficial da Polícia de São Paulo, atualmente ele é juiz, desembargador. Se fosse a prova deles, vocês iam responder crime militar. Se fosse qualquer outro instrutor, crime comum. Porque, para ele, crime militar não precisa ter finalidade. Para os demais, tem que ter uma finalidade ligada ao serviço militar. Comando, vamos para uma revisão aí da prova novamente? Vamos lá. São 10 questões. Agora sim falou sério. Agora falou bonito. Revisão da prova. Revisão da prova. São 10 questões, vamos lá. São 10 questões.
a prova repositiva e a prova avaliação corrente estão bem semelhantes ali em conteúdo. As duas estão muito fáceis. Igual eu falei anteriormente, às vezes fazer questão fácil é mais difícil que fazer uma questão difícil. Porque você tem que tomar o cuidado para não ficar tão idiota a pergunta, sabe? Eu fico pensando na coordenação, lendo as minhas perguntas e falando, meu Deus do céu, isso aqui é nível de cobrança? Não preocupa com isso aí não, professor. Não, mas tá simples. Vou chamar o senhor de anjo. Não. Aqui na companhia o pessoal quer me matar, mas vamos lá. Eu explorei uma questão sobre o indiciamento, principalmente sobre o indiciamento ilegal. É possível desindiciar? Tá na apostila, está dado. Explorei sobre indiciamento. O que acontece se ocorrer um indiciamento ilegal? O cara pode ser desindiciado, não pode? Ele vai ter que aguardar o processo para provar a inocência? Como é que vai ser? Então, estudem sobre indiciamento e sobre o instrumento. Tem uma outra questão que é sobre o auto de qualificação interrogatório, que tem que estar na massa. O que consiste o auto de qualificação interrogatório? Qualificar e interrogar. Eu cobrei uma questão sobre as características do IPM. Então, quem lembra? Obrigatoriedade, sigilo, o inquérito é inquisitorial, ele é oficioso. Tem uma questão que vai cobrar as características do IPM. Tem uma questão que vai cobrar sobre a atuação da Polícia Judiciária Militar nos crimes militares dolosos contra a vida de civil. Tem uma questão que vai explorar as autoridades de Polícia Judiciária Militar. Não é nem uma pegadinha embutida, mas é só uma questão de atenção. Prestou atenção, vocês vão tirar 10. Tem uma questão que cobra se vocês sabem quais são os procedimentos de Polícia Judiciária Militar e não confundi-los com os processos administrativos disciplinares. E tem uma questão que eu acho que é a única que é de decorar mesmo, que é a natureza e a finalidade do IPM, que é até um conceito legal, que está na própria lei. Mais fácil que isso, senhores, acho que não existe. Mas a nossa instrução não acaba por aqui, viu, senhores? Embora... Só deu 7. Já saibam o que papirar, eu ainda tenho conteúdo a passar, viu? Só deu 7 questões, falta 3. Tá valendo, tá valendo. Não, mas é porque tem temas que tem mais de uma questão. Ah, tá. Mas são temas, são tópicos, né? Manda só uma dúvida se está sendo gravada a aula, porque para mim o recorde aqui tá branquinho, não tá vermelho, não. Mas está gravando por fora, é um aplicativo, é o Cortes que está gravando. Que é o meu auxiliar aqui. Caxias no mundo. Ele viu a prova e falou que estava fácil demais. Meu colega, já foi, não tem como voltar atrás. Mas é isso, senhores. Mais dúvidas? E não é porque eu sou bonzinho, não, senhores. É porque eu tenho que compreender. Qual é a natureza e a finalidade do IPM mesmo? Conceito legal. Vamos ler? Vou até ler aqui. Eu vou dar uma questão dada para vocês. Ó. Ele é um procedimento que visa apurar crime militar. Vamos lá, nem eu decoro, senhores. Eu sou contra decorar. Então, vamos lá, vamos fazer a leitura do conceito legal aqui do IPM. Salvo engano, artigo 11, né? Quem está aí papirando sabe de cabeça, artigo 11. Não é o 9º, não? Não, salvo engano, artigo 11. Calma aí. Indiciamento, artigo 13. É o 11. O inquérito militar é a apuração sumária de fato que, nos termos legais, configura o crime militar e de sua autoria. Tem o caráter de instrução provisória, cuja finalidade e princípio é administrar elementos necessários à propositura da ação penal. Acho que é o único trecho que vocês vão ter que decorar. Artigo 9º. Aí tem a natureza e a finalidade do inquérito. Ô, 06. Comando, em cima dessa sua revisão aí, o senhor falou aí sobre o indiciamento.
Tem como o senhor esclarecer para a gente aí esses 2 momentos que ele pode ser indiciado aí, que o senhor falou que não pode vir na capa do IPM, né? Sim, vamos lá. Eu confesso que eu nunca vi, e é incomum aqui na Polícia de Rondônia, alguém ser indiciado na portaria. O que a doutrina diz, que eu botei na apostila, é que o indiciamento pode ser desde o início do inquérito, logo na portaria. A mesma portaria que instaura, que delega o encarregado, por essa doutrina, ela poderia já indiciar. Eu confesso que eu nunca vi. O mais comum é o indiciamento no curso da investigação. Por isso que eu digo em 2 momentos. E nem é entendimento pacífico, tá, senhores? Eu nunca vi uma portaria já instaurando e... Deixa eu tentar achar aqui uma portaria de IPM, deixa eu tentar publicar para os senhores. Deixa eu ver se eu acho aqui. Comando, mas e quando o crime é praticado na frente de um oficial, no caso, que ele já presencia o fato ali? Nesse caso, já não pode fazer logo indiciar o Nesse agente? caso, o mais adequado seria lavrar prisão em flagrante delito. Flagrantão. Entendeu? Flagrantear logo. Aí eu não falo nem de inquérito. Comandante, aqui ele fala também que o indiciado ele deverá ser obrigatoriamente interrogado pelo encarregado do IPM. Esse encarregado vale também depois que ele recebe a portaria, que ele foi delegado, saiu ou só a Vamos lá, autoridade que recebeu? muito bom, muito bom. Eu vou contar um caso para os senhores. Uma pessoa que eu sei que está indo na justiça para tentar anular um procedimento, porque ele foi ouvido pelo escrivão somente. Ele foi ouvido pelo escrivão, sendo que é uma formalidade que deve estar presente o escrivão e o encarregado. Entendeu? Eu posso ouvir aquele que será o indiciado de forma preliminar, na forma do artigo 12, eu posso, sem problema algum. Porém, se eu tiver que indiciá-lo formalmente, é audiência com escrivão, com encarregado, se ele constituir advogado, com advogado do indiciado, e obedecendo todos aqueles cuidados que eu coloquei na apostila. Perguntar se ele quer permanecer ou não calado, que ele tem o direito. Se ele disser que sim, não posso fazer mais perguntas. E constar em termo que ele quis se valer do direito. Tudo isso, senhores. Então, eu tenho que diferenciar 2 momentos aí. O momento das... como eu posso dizer? Das medidas preliminares. Eu posso pegar um polícia, vamos supor, estou de serviço, na rua, estou de CEPOC, em Porto Velho, aconteceu uma situação, fala, polícia, vem cá comigo, vamos ali na corregedoria. E ele prestar, processar, ou se você me processar, você não vai ganhar, alegando que eu te constrangi. Ah, não, ele me indiciou. Eu tinha elementos que me apontavam para você. Depois eu refinei minha investigação e descobri que não era você, que era outro. O que eu não posso é, sem elemento nenhum, te indiciar. E te indiciar logo de cara, entendeu? É por isso que eu botei um trechinho da doutrina do Mirabete, que ele diz a diferença do indiciado para o investigado. O investigado é uma coisa, indiciado é outra. Vamos lá. Uma senhora chega lá no Ministério Público e fala assim, ó, tomei uma surra de um policial. Aí a pessoa que está tomando a termo dela fala, foi quando? Foi no domingo à noite. Beleza. Domingo à noite. Quantos policiais tinham de serviço no domingo à noite? 30 policiais na capital de serviço. Eu tenho 30 suspeitos. Tenho 30 indiciados? Não. Vou indiciar todo mundo? Não. Vou começar a refinar a minha investigação até chegar naquela guarnição. E ainda assim eu nem posso indiciar toda a guarnição, porque eu não sei o contexto, como é que aconteceu. Entendeu? Então, para fins de investigação, não tem a necessidade da justa causa, vamos dizer assim, né? Já para o indiciamento necessita dessa palavra, justa causa, né? Exatamente, esse é o segredo da legalidade. Entendi.
E eu preciso de justa causa, senhores, em 2 momentos, tanto para iniciar o inquérito, tanto para instaurar e para indiciar, tá bom? Duas Guardem opções. isso. Fazer o inquérito e indiciar também. Exatamente. E a lei de abuso de autoridade, só para contextualizar também, ela nasceu, para quem sabe o contexto político, né, como uma forma de resposta à Operação Lava Jato. Ela é uma lei que os políticos fizeram para se proteger. E agora nós, que trabalhamos com investigação, os juízes, os promotores, está todo mundo pisando em ovos, porque as penas são altíssimas, entendeu? E a gente precisa se resguardar. Não dá mais para indiciar por indiciar, não. Então, quando os senhores estiverem fazendo os inquéritos, vocês vão conversar, você, o seu encarregado, e se achar que não tem elemento suficiente, não indicia. Também não vai pela emoção, isso acontece, isso aconteceu comigo. Uma vez eu peguei um inquérito de um camarada... Também, vou tirar na hora. Hein? Vou tirar na hora. Quero na hora, né? Deixa eu silenciar aqui. Uma vez eu peguei um inquérito de um camarada, meu irmão, pensa num cara liso, para não dizer vagabundo. Assim, o batalhão era doido para pegar esse cara. A gente sabia, assim, sem provas ainda, mas sabia de vários crimes que ele praticava. E aí teve uma oportunidade. Eu fui com sangue nos olhos, doido para pegar aquele cara. O cara não merece vestir esse azul aqui não, senhores. Ele não merece. Vagabundo sem medo de errar. Mas naquele inquérito, apurando aquele fato específico, eu não tinha nada. Agora, já pensou, eu pela emoção já indicio o cara? Podendo eu inverter, né? Eu virar o bandido, no caso. Então, tomem muito cuidado, senhores. Não peguem corda na emoção. Façam isso estudando bastante. Eu tenho elementos suficientes, eu tenho mais de um elemento, inclusive, que me dê segurança para indiciar. Tenho, então indicie. Não tenho medo, se tiver elementos. Agora, se não tiver, senhores, eu já tinha até planejado como é que eu ia pedir a preventiva desse policial. Acredite se quiser, estava doido. Mas, rapaz, vamos livrar o batalhão dessa desgraça agora. Mas, infelizmente, você tem que ser inteligente, você tem que ser legalista, e eu não indiciei. Outro macete, senhores, que o pessoal faz, não sei se eu concordo ou discordo, mas só contar sobre o macete do indiciamento. Geralmente, nenhum investigado constitui advogado. Foi instaurado o inquérito está rolando, ninguém vai se preocupar em gastar dinheiro. Agora, se o cara sabe que ele vai ser indiciado, o que ele faz? Ele constitui advogado. E o que o advogado faz? Pede acesso ao inquérito. E você, que é o escrivão, que vai estar guardando aquele inquérito, vai ser obrigado, por lei, a franquear o acesso do advogado. O que o pessoal faz como macete de investigação? Só indicia o camarada lá no final. Porque se ele constituir advogado desde cedo, ele já vai pedir um inquérito no início. Então, tem muita coisa para rolar. É um macete. Macete de investigação. É interessante deixar para iniciar realmente no final. Não existe uma ordem, senhores. Lembrando, isso aí pode até cair na prova. Lá vou eu dando lugar e volta de novo. Não existe uma ordem. Você pode indiciar no início, se você tiver elementos suficientes. Você pode indiciar na metade do inquérito ou lá no final. É bom que você faça no final, porque você já vai ter, até o seu interrogatório vai ter mais qualidade, porque você já colheu mais elementos. Entendeu? Então, deixem para indiciar no final, embora não exista nenhuma obrigatoriedade, nenhum momento específico. E isso é uma confusão, porque o Código de Processo Penal, acho que é o 13 agora, o artigo 13 diz, né, as providências do encarregado. Deixa eu ver se é o 13 aqui. Eu estou sem a apostila aqui aberta, aí no livro fica mais difícil. Mas acho que é o artigo 13, ele já diz, ouvir testemunhas, ouvir vítima, ouvir indiciado. Aí o cara, às vezes, a pessoa acha que é nessa ordem, mas não é. Tranquilo? Mais alguma pergunta? Vamos lá, senhores. Alguma pergunta? Hernani, levantando a mão. Boa tarde, capitão.
Ainda nessa daí que o senhor já estava falando do IPM, eu já estava com uma dúvida anterior, e aí o senhor já tocou no assunto aí do advogado. Ali nos procedimentos inquisitivos, ele fala que a defesa pode indicar testemunhas, juntada a documento, mas que o encarregado pode não acatar para arredondar o relatório. Então, o advogado pode mandar documento, pedir testemunho, o encarregado realmente não tem essa obrigatoriedade? Não é obrigado. Não é obrigado, inclusive com reforço do STF. Se a gente procurar alguns julgados, o STF já se pronunciou várias vezes sobre isso. O inquérito ele é inquisitivo. Então, na apostila ele falou, mas ficou. O senhor falou aqui na apostila, mas ele parece que saltou alguns. Então, perdão aí, o material. Mas aí eu não tive obrigado. dificuldade de entender. Não ok, é obrigado. Agora eu entendi isso aqui. Obviamente, se o encarregado ele estiver preocupado em realmente buscar a verdade dos fatos e o pedido for relevante, ainda tem isso, for um pedido relevante, ele vai acatar sem problema algum. Agora, eu já vi inquérito de advogado indicar uma série de testemunhas que não tem nada a ver com o fato. Ah, não, porque essa é a vizinha dele. A vizinha dele vai dizer que ele é um bom rapaz, que ele é um cara de família. Não, mas não tem nada a ver com o fato. Aí o encarregado pode tranquilamente dispensar, sem problema algum. Só que eu me preocupo quando é a seguinte situação. O encarregado sabe que é interessante para a investigação, mas ele dispensa porque ele quer, porque ele já materializou um resultado lá no final, lá no relatório dele, e ele sabe que se ele ouvir, se aquelas informações forem para os autos do interrogatório, vai prejudicar o que ele quer fazer lá na frente. Entendeu? Isso ele não, assim, não é que não pode. Ele não deve fazer isso. Mas se o pedido do advogado for relevante, por que não? Compreendeu? Comandante. Comando. Positivo, capitão. O senhor falou aí sobre... Sobre, capitão? Pode falar, tô ouvindo. O senhor falou sobre a questão de o indiciado não ser obrigado a responder se ele quiser ficar calado. Sim. E aí não será mais feito perguntas a ele. Como é que seria esse procedimento aí? Se ele optar por não responder? Você vai qualificar ele normalmente, todos os dados. E aí, quando eu vou mostrar o modelo para vocês. Mas como é que vai ser? Na primeira pergunta, você pode perguntar da seguinte maneira: gostaria de exercer o seu direito de permanecer calado? Se ele responder sim, aí você vai botar a resposta dele, sim, que o indiciado optou por não responder. Aí você vai fazer um pequeno texto abaixo dizendo que encerra o procedimento. Às tantas horas, encerramos o presente interrogatório e deixamos de fazer as seguintes perguntas. Aí você pode consignar as perguntas que você iria fazer, mas não pôde fazer. Por que fazer isso? Porque se esse inquérito for lá, subir até o Ministério Público, o promotor vai entender o que você quis fazer, o que você quis perguntar, qual era a sua estratégia de investigação. E pode repetir essa pergunta que você deixou de fazer lá no processo. Por isso que você consigna. Porém, você não pode verbalizar, você não pode insistir na pergunta. Mas o advogado, capitão, ele vai saber dessas perguntas no caso, que vai pedir o conhecimento inquérito, né? Daí ele vai se adiantar já isso no caso, né? Também. Infelizmente, ele vai saber. Quando chegar no MP, no caso, vai adiantar, né? Mas se ele responder, se o advogado ia saber também, então não muda muita coisa, né? Porque se ele quisesse falar, ele ia falar. Então, isso é uma técnica de investigação. Você conseguindo as perguntas para ajudar lá na frente, lá no processo, se houver oferecimento da denúncia, né? Também tem isso, porque às vezes o Ministério Público pode entender que não e arquivar, acabou. Mais perguntas? Vamos lá, pessoal. Eu tenho que deixar vocês daqui a pouquinho, que começa a aula do Major R. Silva. Hoje parece que ele vai fazer uma live, né? Salvo engano. Não sei que horário ele marcou. Então, vamos acelerar aí. Perguntas. Tem um chat aqui, deixa eu ver.
Essa pessoa que perguntou sobre o desindiciamento, Iane, ficou respondida sua pergunta, Iane, sobre desindiciamento? Beleza. Mais alguma pergunta, senhores? Senão eu vou encerrar. Acho que bizu de prova não tem mais nenhum, não. Não é nessa disciplina que vocês vão disputar a antiguidade. Mais alguma pergunta, senhores? Não, o meu era só a questão, como eu cheguei, infelizmente, quando meio atrasado, né, tive que resolver uma situação, né, não peguei muito bizu de prova, mas como o senhor falou, aquele 7, a questão mais era essa desinformação mesmo, que passou batido para mim. Foi muito bom isso aí. O indiciamento foi ótimo, isso. Tranquilo. Acho que eu vou encerrar já já. Senhores, me perdoem se eu não conseguir ser mais didático. Tenho minhas dificuldades, principalmente com os meios de informática. Não conheci o aplicativo Zoom. Foi essa semana agora que eu corri atrás de um aplicativo para poder fazer essa aula ao vivo. Deixei de responder algumas perguntas lá no fórum para responder aqui ao vivo. Tem a do Mathers. Mathers, está por aí? Sim, senhor. Mas a voz é diferente. Não, estou aqui sim, só tive um contratempo aí, cheguei na aula agora há pouco. De você eu posso cobrar. Com certeza. Está em casa, de você eu posso cobrar. Mas está respondida a sua, né? Tranquilamente? Eu vou rever a aula aí, tranquilo. A aula vai estar disponível no nosso ambiente virtual. Então, quem quiser pode rever. Talvez, acho que não tenha nada relevante para a prova, a não ser os tópicos que eu passei de bizu para vocês estudarem. Quase tudo está nas aulas que já foram postadas anteriormente. As atividades não valem ponto e eu sou obrigado a passar uma revisão para a prova. Então, eu vou ter que fazer um questionário mais para frente. A prova é dia 17, né? Salvo engano. É 17 ou 18, algo assim. A prova do 17 saiu a convocação hoje. Se puder, lá pelo dia 12. Questionário em cima da prova, né? Se puder, seria show, hein? Rapaz, vocês querem demais, hein? Não, mas vou passar um questionário sim, eu tenho que passar. Então, em cima da prova, do conteúdo de prova, seria muito top. Dia 12, dia 13, eu vou estar de missão, senhores. Eu vou ficar um período off. Estou colocando a prova da aula da 1 a 6, só que só tem até a 5. Só está até a 5? Eu não postei a 6, não? Não. Então, eu acho que está no meu YouTube, mas não está no... Deixa eu ver se ela está invisível aqui, só um instante. Será que eu vacilei e deixei a aula invisível? Acho que eu fiz 6 gravações, eu tenho quase certeza que eu fiz. Mas o último questionário aí, com 12 questões aí em cima desses tópicos, já tá filé a revisão. Tem aula 5 aqui. É isso aí, não precisa trabalhar muito não, professor. Não se esforce muito não. Precisa fazer o último questionário com 20 questões, não, só 12 tá bom. Agora eu entendi porque os senhores ficaram na dúvida sobre o indiciamento. Eu fiz uma aula, eu gravei uma aula só sobre o indiciamento. Mas não postou, né? Postei no YouTube, mas não postei aqui. Então vou resolver esse problema agora. Sabia que tinha. Olha aqui meu canal, já vou postar aqui. Mas se puder, comando, fazer mesmo um questionário, né, em cima desses tópicos, né, em cima da prova, seria muito bom mesmo, porque é conteúdo, meu amigo. Mas também já é show demais. Eu estou sabendo que é só da Luciana que tá difícil. A do Major R. Silva tá dada, tá fácil. Não, tem gestão que tá horrível. Só cuidado para não falar mal do instrutor, viu? Não, o instrutor é show. Não faça igual eu, que estava numa aula. Alguém conhece o Dr. Arlen? Que ele é juiz, ele é ex-coronel da polícia? Acho que alguém já ouviu falar. Conheço. Eu estava numa aula dele, numa atividade militar, inclusive, online. Eu esqueci meu microfone aberto e eu falei besteira.
Aí o pessoal fala, ei, comandante, desliga o microfone. Eu já tinha falado besteira. Eu me lembro disso, professor. Quem é que estava lá? Quem é que está falando? Eu, falando Valdinei. Ah, é? Você lembra disso? Me lembro. Acontece. Então, cuidado aí que vocês vão falar, porque isso aqui vai ser postado. Logo na aula de quem, né? Na melhor aula do curso. Fazer provas contra si mesmo, né? Tomar cuidado. Mas é isso, senhores. Eu vou postar aqui a aula 6. É uma aula que eu vou falar sobre indiciamento. Ela está gravada já. Eu não sei por que motivos eu não botei no... Estou procurando aqui no meu YouTube. Ela só tá até às 5. Pois é. O pessoal perguntando de indiciamento. Eu falei, será que eu não fui claro na aula? É porque eu nem postei. Meus vídeos. Vou já deixar lá para o pessoal assistir depois. Não, 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, ela está gravada, não está nem no YouTube. Mas ela foi gravada sim. Senhores, dentro de uns 40, 50 minutos, eu boto a aula lá. Acho que eu vou encerrar, ninguém tem mais perguntas, né? Espero ter ajudado um pouco. Qualquer dúvida, deixem lá no fórum. Comandante. Diga aí. Em nome do curso aqui, a gente quer agradecer ao senhor pela contribuição que o senhor tem dado e pela força que o senhor está dando em relação à aplicação da prova, essa aula agora também que deu bastante bizu de prova para a gente. Que Deus abençoe o senhor, sua vida e sua família, ok? Obrigado. Eu que agradeço a presença de todos, a paciência. Espero ter ajudado, não só para a prova, mas para a vida, né? Alguma dica para a vida. Espero que os senhores consigam se formar. A gente sabe que demora muito, é difícil. O pessoal já passando 10 anos de carreira e só agora conseguindo galgar essa conquista, que seja uma bênção na vida de todo mundo. E quem sabe a gente se vê aí na formatura, tá bom? Fiquem com Deus. E qualquer coisa, deixa a pergunta lá no chat, lá no fórum. Eu sei que eu não respondi todas, tem algumas por responder. A ideia era responder hoje. Como eu vou estar off, por causa de vocês eu vou ter que levar o notebook para a missão. Sempre que eu tiver algum tempo disponível, eu vou tentar responder, tá bom? Cortes, por mim, você já pode parar a gravação, tá bom? Espero ter ajudado a todos. Fiquem com Deus.